Paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam na paz de Cristo, guardados e protegidos pelo Senhor. Amém? Estamos aqui em mais um Vivendo em Família e é sempre uma grande oportunidade, é sempre uma alegria no meu coração e da Tuane, que não está aqui neste momento, mas nós nos alegramos em poder compartilhar as boas novas do Senhor e podermos falar daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações e aquilo que nós temos vivido, evidentemente. E eu estava pensando esses dias, eu não sei se o mundo está louco, esse mundo que nós estamos vivendo nesse momento, ele está louco, ou se o mundo que nós vivíamos era louco. Mas o fato é que antigamente nós não tínhamos tempo para nada e as pessoas sempre reclamando pela questão do tempo. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não tenho tempo para minha família, eu não tenho tempo para os meus filhos porque eu preciso trabalhar, eu preciso pagar as contas, eu preciso estudar, eu preciso ir para a igreja, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Agora as pessoas reclamam porque tem tempo demais. Elas têm tempo para passar com as suas famílias, ela tem tempo para passar com os seus filhos, ela tem tempo para conhecer o que os seus filhos pensam, o que o seu marido pensa, o que sua esposa pensa, e isso também as pessoas reclamam. Então, na verdade, nós nunca estamos realmente satisfeitos com aquilo que nós estamos vivendo. E isso é algo que é intrínseco do ser humano. Ele nunca está satisfeito com aquilo que ele tem, porque sempre a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, não é verdade? E eu fico pensando, a palavra de Deus nos diz que Paulo e Silas, enquanto estavam presos, eles louvavam e adoravam a Deus. Para muitos, o que nós estamos vivendo é uma prisão. E o que você está fazendo? Será que você tem orado e adorado a Deus? Será que você tem agradecido a Deus pela sua família, pelos seus filhos, pela sua casa, por tudo aquilo que você tem vivido, por Deus ter te capacitado e ter te guardado até os dias de hoje, porque praga alguma chegou até a tua casa e praga alguma chegará até a nossa casa, porque Deus está nos guardando, porque Deus está no controle de todas as coisas. E a gente sabe que quando a gente decide casar, nós tomamos nas nossas mãos um dos maiores empreendimentos que o ser humano pode ter. Casar é uma empreitada que traz muitos benefícios, muitas lutas, muitas dificuldades, mas a alegria é imensa de poder construir uma família não tem igual. Poder carregar o seu filho no colo pela primeira vez, poder ver ele andar, poder ver a sua família, os sonhos de Deus se realizando sobre a sua vida. Isso não tem preço. Mas nós sabemos que as dificuldades são grandes, ainda mais nesse período em que a gente fala bastante, que nós estamos em casa. Eu não sei como que é o seu relacionamento, nós conversamos sobre isso anteriormente, no último Vivendo em Família. Eu não sei se você pudesse escolher, se você passaria os seus dias em casa com essa pessoa que está aí com você. Mas nós precisamos aprender a lidar com as situações, com as adversidades que nos arrodeiam ou que nos rodeiam, Então nós precisamos aprender a lidar com essas dificuldades. E eu coloquei como tema desta palavra seja um casal top. Você é um casal top? E eu separei alguns personagens da Bíblia que eu considero top. E nem por isso, por eles serem tops, eles são casais sem problemas. Porque não existe um relacionamento sem problemas. Existe sim relacionamentos que são capazes de superar as adversidades,
que são capazes de superar os problemas. Os problemas existem? Existem, mas o que nós vamos fazer para mudar? O que nós vamos fazer para que esse problema seja solucionado? E o primeiro casal que eu trago aqui para vocês como casal top é Abraão e Sara. Abraão e Sara é um casal onde nós podemos ver ali a união deles. Eu agora faço a seguinte pergunta para você, minha senhora, minha jovem senhora. Imagina agora o seu marido chegando em casa e falando assim: amor, vamos guardar tudo, vamos pôr tudo dentro do carro, porque a gente vai mudar. E você evidentemente vai falar: mas amor, o que aconteceu? Não, a gente precisa ir agora. E você vai falar: tá bom amor, mas para onde nós vamos? E seu marido falar: Deus vai nos mostrar. Ninguém em sã consciência falaria: tá bom. A gente ia falar: que? Você tá brincando? Como assim? Eu quase consigo imaginar a cara de Sara. Oh? Como assim? Para uma terra que Deus vai nos mostrar? Você não tem uma direção? Você vai sem rumo? Mas isso é a parceria que nós temos quando casais, quando nós confiamos uns nos outros. Quando nós entendemos que aquilo que Deus colocou no coração do nosso marido, da nossa esposa, é a direção de Deus. E Sara foi e seguiu Abraão. E ele foi sendo direcionado por Deus. E quando nós somos guiados por Deus, a gente vê as coisas acontecendo. A gente vê as bênçãos de Deus nos alcançando. Mas o grande problema de Sara e Abraão foi que Deus lá no início ele deu uma promessa e disse que ele seria pai de multidões, pai de nações. Só que para que você tenha uma grande descendência, você primeiro precisa começar a ter descendentes. E já fazia 10 anos que Abraão estava em Canaã e ele ainda não tinha tido filhos. E Sara resolveu dar um jeitinho humano. E aí é que mora o grande perigo. Quando nós queremos tomar o lugar de Deus e realizar as coisas no lugar de Deus. Se Deus te deu uma promessa, Ele vai cumprir. Mas Kleber, você não conhece meu marido. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Kleber, você não conhece a minha esposa como ela é. Se Deus prometeu que ela seria uma bênção, creia. Mas você não conhece os meus filhos. Se Deus falou que eles seriam uma bênção, creia. Creia somente. A palavra de Deus diz o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, simplesmente creia. Não importa a situação que você está passando neste momento, simplesmente creia em Deus. Esta é a palavra que sai do altar do Senhor. Creia somente. Eu vou pegar um parênteses aqui, abrir um parênteses e falar algo que eu vivi esses dias. Nesse tempo de pandemia, eu acabei faltando na empresa por alguns dias, por estar no grupo de risco, né, porque tenho asma. E a preocupação bateu, é evidente que bateu. Nós não tínhamos informações enfim, né, a sobrevivência sempre vai falar mais alto. E eu faltei na empresa e a empresa falou: não, fica tranquilo que vão ser abonadas essas faltas, fica tranquilo. Só que as faltas não foram abonadas. E aí eu tive um desconto muito grande, muito grande. Mas em tudo dai graça. E nós confiamos em Deus. Sabemos que as nossas vidas pertencem a Ele. E um belo dia nós estávamos em casa e alguém veio aqui, passou
e nos deu uma oferta. E essa oferta era justamente o valor que eu receberia se eu não tivesse tido as faltas, né? Se as faltas tivessem sido abonadas. Então, Deus cuida. Deus zela por aqueles que são dele. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, Deus cuida. Por isso, creia. Não importa a situação que você está passando. É doença, creia na cura. É problema no casamento, creia na restauração. Porque Deus é Deus. Não permita que Satanás lance qualquer outra coisa na sua vida. Simplesmente creia e entregue tudo nas mãos de Deus, porque Ele é fiel e poderoso para cumprir todas as suas promessas. Tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. E dando continuidade a outro casal top, que eu classifiquei como top, é José e Maria. E o porquê José e Maria? José e Maria porque numa sociedade totalmente machista que eles viviam, onde a mulher não tinha voz, onde a mulher não era nem contabilizada para questões de multidão. Maria recebe uma missão de dar à luz a Jesus e José segue essa missão. Evidente que não foi algo tão simples assim. José, no primeiro momento, ele quis sair fora, já que Maria era noiva e apareceu grávida. Ela me traiu. O que eu preciso fazer agora é tentar achar uma saída que não desonre tanto ela e muito menos a mim. Talvez esse tenha sido o pensamento de José. Mas quando Deus falou com José, mostrou que aquilo era fruto, aquela gravidez era fruto do Espírito Santo, era fruto do sobrenatural de Deus. José entendeu que ele precisava agora ser o protetor e seguir a missão de Maria, proteger. E é interessante que é uma das poucas vezes que a gente vê na Bíblia onde uma mulher tem a missão e o homem segue, né, essa visão. Claro que existem outras passagens, mas especificamente essa, quero que você se atente a essa. Então, se Deus colocou a tua esposa numa missão, seja o ajudador dela, cuide para que ela consiga cumprir, porque Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. Então, se você casou com essa pessoa, é porque Deus tem um propósito. Então, José, ele protegeu no deserto, nas caminhadas, nas viagens longas, contra os inimigos que tentavam matar Jesus, onde ele era totalmente indefeso e era totalmente necessário a proteção dos pais. Então eu classifico José e Maria como tops, porque eles ouviram a voz de Deus e eles obedeceram à voz de Deus. O terceiro casal que eu considero top, Jó e a sua esposa. E esse eu acho que é um dos casais mais emblemáticos desse top, porque Jó entendia que mesmo as lutas eram de Deus. Em certa altura do livro de Jó, ele diz assim: será que só as bênçãos vêm de Deus? Será que eu tenho que agradecer somente as bênçãos e não as lutas? As lutas fazem parte da nossa vida. Então nós precisamos entender isso. E Jó entendia. Mesmo a sua mulher dizendo: morra e amaldiçoa o seu Deus, Jó sabia em quem ele tinha crido, em quem ele cria.
E é evidente que as lutas que eles passaram, perda de família, né? Perda de filhos, perda financeira, perda de casa, isso abate, deixa todo mundo triste. Mas não foi por isso que Jó simplesmente virou as costas para Deus. A tristeza, sim, faz parte, mas você não pode se abater por conta das lutas. Quando Pedro negou a Jesus pela terceira vez, ele tinha duas opções: ficar sentado se lamuriando, ou levantar, pedir perdão a Deus, se levantar e ser o que ele foi. Muitas vezes nós sofremos e nós vivenciamos aquela situação de luta, aquela situação de perda constantemente, de tal forma que a gente não consegue fazer mais nada. Você tem duas opções. Ou você se entrega a essa luta, ou você levanta e enfrenta. E a segunda opção é muito melhor. Por mais que saia da nossa zona de conforto, a gente vê o sobrenatural de Deus. Então, esses três casais, eles tinham algo muito comum. Eles ouviram a voz de Deus, mesmo em momentos em que eles vacilaram, mesmo em momentos que eles quiseram desistir, porque é natural, mas eles permaneceram firmes. E como nós sempre falamos, quando nós estamos em luta, a primeira coisa que nós queremos é o divórcio. O divórcio não pode ser uma opção na sua vida, meu irmão. O divórcio não pode ser sequer cogitado por você. Porque é mais fácil, claro que é. Mas lute por aquilo que Deus te deu. Lute pelo empreendimento que Deus colocou na sua mão e cuide. A palavra de Deus diz que o primeiro ministério de uma pessoa é a família. E ela diz mais: aquele que almeja ter algo ministerial, primeiro cuide da sua família. Porque se você não consegue cuidar da sua família, como você vai cuidar das coisas de Deus? Então cuide da sua família, proteja-os. E agora eu também separei alguns casos de... eu vou colocar como não tops, né? Mas são casos para a gente refletir. Quando nós permitimos que as palavras de Satanás entrem no nosso coração, a gente vai ver que o que acontece é a destruição. E um casal não top. O primeiro casal não top que eu listo aqui: Adão e Eva. E é interessante que Adão e Eva, ele pode ser considerado um casal top também. Mas nesse momento eu classifiquei ele como um casal não top. E por quê? Eles viviam no paraíso. E a Bíblia, nesse momento, ela não é cronológica, né? De mostrar quanto tempo passou a cada período. Mas eles viviam no paraíso. Eles tinham um casamento perfeito. Afinal de contas, eles não tinham problemas financeiros. Eles não tinham preocupações com doença. Se tinha o boleto para pagar a escola, se tinha que pagar a luz. Não tinha. Mas, em algum momento, eles estavam tão confortáveis que esqueceram de cuidar um do outro. Quando a gente vê em Gênesis, quando a serpente... Deus só dá uma ordem para eles. Eles podiam fazer o que eles quisessem. Mas Deus só dá uma ordem para eles, que eles não podem comer da árvore do conhecimento. E foi justamente aquilo que a serpente falou que eles poderiam comer. E aí a gente observa que eles sempre passaram ali, Adão e Eva sempre passaram por aquela árvore. E talvez nunca tenha chamado a atenção. Por quê? Porque Deus falou que não era para comer, então não é interessante. Mas um belo dia, Eva dá atenção àquilo que a serpente tem a dizer. E com aquele comentário da serpente,
ela começa a falar, poxa, é mesmo, hein? É gostosa, é vistosa, é atraente. Por que não comer? Por que não comer? E muitas vezes um conselho errado gera um sentimento pra gente que muitas vezes nós nem tínhamos. Então quando ela permite que isso entre no seu coração, ela peca. E quantas vezes nós damos ouvidos aos conselhos de nossos amigos? Ele não te merece, ele não te valoriza. Você precisa ir em busca da sua felicidade, né? Tem alguns que dizem pegue, mas não se apega. Misericórdia, misericórdia mesmo. Sei que você falou misericórdia aí. E a gente dá ouvido a certos comentários e quando nós não estamos ligados em Deus, a gente perde o foco. E quando a gente perde o foco, a gente se afasta de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, a gente está mais suscetíveis às ciladas de Satanás. E foi exatamente o que aconteceu com Eva. Quando ela deu ouvidos, enfim, ela escutou a serpente. Ela se esqueceu de tudo aquilo que Deus tinha falado para ela. E aceitou, experimentou. E deu também para o seu marido. E aqui eu sempre coloco uma observação. Adão, ele não prestou atenção de onde veio aquele fruto. Ele simplesmente comeu. Então, a gente precisa estar atento. E como somos um casal, a Bíblia diz, melhor ser dois do que um. Porque se um caiu, o outro levanta. Agora o duro é quando os dois caem. Aí fica muito mais difícil. Então precisamos estar atentos, seguindo o exemplo de Adão. Porque depois disso, eles foram expulsos, saíram da presença de Deus. E tiveram consequências graves que afetam a nós nos dias de hoje. Preste atenção para quem que você tem dado ouvido. Você mulher, você marido. Existem certos comentários que precisam ser guardados e existem certas situações que precisam ser evitadas para que você não seja submetido à tentação. A palavra de Deus diz que a Deus ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Muito pelo contrário, nós somos tentados pelas nossas próprias paixões, pelos nossos próprios desejos. Então fiquem atentos. E eu queria terminar com os não tops, com um casal que resolveu mentir para Deus. E essa atitude levou eles à morte, Ananias e Safira. Eles se uniram. Ninguém há aqui de falar que eles não eram unidos. Eles se uniram, mas para mentir. E quando pecamos contra Deus desta maneira, quando agimos de forma premeditada contra Deus, há consequências. Então seja parceiro da sua esposa, seja parceiro do seu marido, mas para as coisas boas. Tem uma historinha que diz assim, que um casal de executivos, na verdade o marido era um grande executivo e a mulher não era uma executiva, mas ela que dava todo o apoio. Eles pararam num posto de gasolina e coincidentemente o cara que veio abastecer o carro deles era um ex-namorado da mulher deste grande empresário, deste grande executivo. E ele virou para ela assim com um ar soberbo e disse assim: olha aí, meu amor, imagina se você tivesse casado com ele.
E ela virou para ele e disse o seguinte: sim, meu bem, se eu tivesse casado com ele, era ele que estaria aqui e não você. Então, por trás, diz o ditado que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu digo o seguinte: e por que não, ao lado de uma grande mulher existe um grande homem? Então, prestem atenção, sejam sábios. Prestem atenção nos sinais, ouçam a voz de Deus. Tire esse tempo para cuidar da sua família. Tire esse tempo para ouvir os seus filhos, saber o que eles gostam, saber o que eles estão fazendo, quais são os planos. Pare e ouça tua esposa, ouça o teu filho, ouça o teu marido. Largue o celular e dê atenção ao que realmente interessa. É interessante que nós vemos que nós achávamos que o futebol era importante, que isso, aquilo era importante, e a gente vê que o que realmente importa é a nossa família, é cuidar das coisas que Deus nos deu e nos voltarmos para Deus, estarmos firmes em Deus. Nós temos visto o quanto as pessoas têm necessitado da palavra de Deus. Elas poderiam não acreditar ou não queriam acreditar, mas quando as coisas apertaram, a primeira coisa que elas fizeram é recorrer a Deus. Eu vi tanta gente que eu conheço que quando eu falava de Jesus, riam da minha cara, tiravam sarro, e agora vivem postando nos seus status: Deus é bom, Deus cuida, obrigado, meu Deus, por mais um dia, obrigado por cuidar. As pessoas estão necessitadas, seja o farol no meio da escuridão. Mas para que isso aconteça é necessário que nossa família esteja em ordem. E quando eu digo em ordem, não é perfeita, é apenas obediente a Deus. Porque lutas nós vamos passar, foi o que nós falamos no dia de hoje. Mas seja maduro o suficiente para enfrentar essas lutas. Seja um casal top. Ouça a voz de Deus, cuide daquilo que Deus te deu e seja feliz. Isso era o que eu queria passar para vocês nesta noite. Eu espero que vocês sejam tremendamente abençoados. Que o Espírito Santo venha tocar o coração de cada um. E se você gostou, compartilhe essa palavra para que outras vidas sejam abençoadas e que elas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Amém? Porque a palavra não é minha, mas a palavra é de Deus. Sê tu uma bênção. Que as nossas palavras possam alcançar lugares em que jamais nós poderíamos imaginar. Que a nossa voz seja ouvida em lugares que nós, por si só, jamais chegaríamos. Que sejamos a voz do que clama no deserto, preparando a volta e o caminho do Senhor. Amém. Quero orar com vocês. Fechem os seus olhos, juntem a sua família e vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esta noite. Quero te pedir perdão primeiramente, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, Pai. E que nós possamos ser uma bênção, Senhor. Que nós sejamos uma luz no meio da escuridão. Cuida da nossa família. Guarde, Senhor, e proteja. Que possamos descansar debaixo das tuas asas, à sombra do Altíssimo. Deus, venha trazer paz aos nossos corações e que simplesmente possamos crer na tua palavra. Que em dias difíceis, como o que nós estamos passando, cheio de incertezas, sabemos que a tua palavra nos ensina que houve períodos de fome na terra, períodos de dificuldade, mas em nada o Senhor desamparou o justo. O Senhor nunca desamparou um justo sequer. Por isso, Deus, venha ao encontro das nossas vidas e das nossas famílias, e que nós sejamos abençoados em o nome de Jesus. Eu te abençoo e desejo um mês de maio abençoado. Que você e sua família possam viver o sobrenatural
E para terminar, simplesmente creia na palavra de Deus. Amém? Um grande abraço, se cuidem e sejam uma bênção. Por onde quer que vocês andarem, que a luz do Senhor possa brilhar sobre vocês. Em nome de Jesus. Amém.